Graças a Deus, chegamos ao capítulo 22 do estudo aprofundado do livro do Apocalipse. Que livro maravilhoso! E que prazer, que alegria ter compartilhado todas essas aulas e estando com aqueles que estão acompanhando esse momento tão especial de edificação, de fortalecimento da fé, de encorajamento para prosseguir, perseverar, descansando nas promessas do Senhor, a promessa da sua vinda que certamente Ele cumprirá, e Ele está às portas. Louvado seja o nome do Senhor, porque o livro do Apocalipse foi escrito para consolo, para fortalecimento da igreja do Senhor, desde lá dos primórdios, quando a igreja estava ali com João aprisionado na ilha de Patmos, sofrendo intensa perseguição, com muita tristeza, desânimo, e então o livro do Apocalipse é destinado àquelas igrejas inicialmente, primeiramente, para o conforto e o encorajamento. Passaram-se mais de 2000 anos e aqui está a palavra de Deus, o livro do Apocalipse, falando com o seu povo, animando-o para que estejamos todos desejosos da sua vinda, vigilantes, como realmente sentinelas, atentos para não sermos surpreendidos, porque ele vem como ladrão, não avisa, e ao mesmo tempo um espírito de noiva, amando a vinda do noivo, desejando que ele volte logo. Vamos fazer então a leitura do último capítulo do livro do Apocalipse, o capítulo 22, vai do versículo 1 até o versículo 21. Vamos ler juntos. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela está o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Agora aqui a partir do versículo 6 é o que nós vamos abordar hoje, né? Esses versículos que acabamos de ler, nós tratamos na aula passada. Seguindo a leitura. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras deste livro. Que Deus nos dê a graça, a misericórdia de sermos entre aqueles contados como bem-aventurados que guardam as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Eu sou o Alfa
o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus, seja com todos. Inicialmente temos um quadro aqui mostrando as similaridades entre o primeiro capítulo e o último capítulo deste livro, numa harmonia maravilhosa. Lá no Apocalipse, o capítulo 1, versículo 1, mostra que Deus deu a Jesus sua revelação para mostrar aos seus servos o que em breve deve acontecer, enviando o seu anjo. Lá no Apocalipse 22, no final, versículo 6, o Senhor Deus enviou o seu anjo para mostrar a seus servos o que em breve deve acontecer. Vejam vocês, é a mesma palavra. Apocalipse 1:3, bem-aventurados são os que ouvem as palavras desta profecia e que atentam para as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 22, os versículos 7 e 10. Diz: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Apocalipse 1, versículos 8 e 17, já diz que Jesus diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. E lá no capítulo 22, versículo 13, ele sela da mesma maneira a palavra, dizendo: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Apocalipse 1:1 diz: para torná-la conhecida, enviando o seu anjo a seu servo João, que testificou. Eu, Jesus, lá no Apocalipse 22:16, eu, Jesus, lhe enviei meu anjo para testificar essas coisas. Portanto, as últimas palavras do Apocalipse 22 são essas: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo
para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Certamente venho sem demora. Leiam comigo esse registro de Agostinho de Hipona na sua grande, magnífica obra Cidade de Deus, o volume 2, na página 586. A eterna felicidade da cidade de Deus. Nós somos cidadãos desse reino, desta cidade, da Nova Jerusalém. Nós estaremos lá, fazemos parte, somos cidadãos dessa nova cidade eterna. Diz assim o texto: a recompensa da virtude será aquele que a dá e prometeu dar-se a si mesmo. Nada pode haver superior a ele e nada maior do que ele. Que significa o que disse pelo profeta: serei seu Deus e eles serão meu povo, senão serei o objeto que lhes satisfará os anseios, serei tudo quanto os homens podem honestamente desejar: vida, saúde, comida, riqueza, glória, honra, paz e todos os bens? Esse é o sentido exato das palavras do apóstolo, a fim de Deus ser tudo em todas as coisas. Ele será o fim de nossos desejos e será visto sem fim, amado sem enjoo e louvado sem cansaço. Olha só esta figura do campo para encerrar esse estudo. O trigo já está maduro. O trigo já está pronto para ser colhido. Eis que vem o Senhor como ceifeiro da sua seara para recolher o seu trigo. Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu, e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Aguardemos com alegria o momento da ceifa do Senhor, que equivale à sua gloriosa vinda. Estejamos a esperá-lo todos os dias, como se cada dia, por exemplo, o dia de hoje, fosse o último dia. Vivamos com essa consciência, esperando-o, aguardando-o ansiosamente. Que Deus abençoe profundamente a sua vinda e que eu e você possamos ser achados fiéis no momento da sua vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar para terminar. Pai de amor, te adoramos neste momento. Expressamos nossa gratidão porque o Senhor nos alcançou e somos um dos tais, daqueles que o Senhor separou, daqueles que o Senhor selou para pertencer eternamente a Ti. Hoje somos Teu santuário, somos Tua habitação coletiva, todos aqueles que o Senhor chamou de todas as nações, povos, tribos, línguas. Ó graça bendita, porque também fomos incluídos. O poder da cruz, o sangue remidor de nosso Senhor Jesus, nos lavou. Fomos regenerados e recebemos esta nova vida. E por isso temos essa esperança da vida eterna, unicamente pela fé que nos foi dada no sacrifício do Senhor Jesus, que se tornou a nossa justiça. A tua igreja diz: Maranata, Maranata, vem Jesus. Possamos estar de fato desfrutando como os bem-aventurados que guardam as palavras deste livro, desta profecia. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estudar este livro maravilhoso que tanto edificou a minha vida e dos irmãos que têm acompanhado. Guarde-os,
ou a de todos os queridos irmãos na terra, para a tua glória, Senhor. Assim oramos, agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Permaneça firme na graça do Senhor. Um abraço. Oh Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. Em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego e agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Oh Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. E agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, e o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, 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 glória ao autor da minha fé. Oh glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, Aleluia, glória ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor, autor da